Boa tarde, acadêmicos. Hoje a gente vai ver onde é que a gente encontra, no caso, o template da amostra científica, tá certo? E também o edital, né? Caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao edital, vocês podem estar verificando lá na página, certo? Lembrando que para chegar na editora da Grande Fortaleza, nós vamos aqui no Acadêmicos, nos periódicos científicos. E lá na última opção, nos anais da amostra científica, nós vamos ter aqui na submissão do resumo. Então, nós vamos ter o edital 2024 e nós vamos ter o template. Então, se você clicar aqui, ele vai direcionar você para a página e você vai ter acesso a todo o edital com todas as informações, tá certo? Sobre a questão da amostra científica. E também nós vamos ter o modelo de template, que aqui vocês vão poder seguir esse modelo para colocar os textos de você, para que não saia da formatação, que fique tudo de acordo com a BNT e seguindo essas regras. Boa tarde, acadêmicos. Nós vamos fazer a parte da nossa oficina de formatação de resumo expandido para a Mostra Científica do Unigrande 2024.2, certo? Aqui nós vamos aprender um pouco do que é um resumo expandido, qual a diferença entre ele e o artigo científico, dentre outras coisas, certo? O que nós iremos aprender? Qual a diferença do resumo expandido da Mostra Científica Unigrande para os outros trabalhos acadêmicos? Como formatar os resumos segundo as normas da BNT, como submeter o nosso resumo no sistema da editora da Grande Fortaleza e como fazer referências bibliográficas. E vamos começar verificando o que é a amostra científica, né? O que é a amostra científica? Ela é um evento que acontece semestralmente na semana acadêmica. Então, é uma semana de atividades a quais vocês vão fazer, ter palestras, e aí tem a parte da amostra científica, que tem também as apresentações dos trabalhos, dos resumos expandidos, certo? As atividades, elas buscam dar visibilidade às produções no âmbito de cada curso de graduação. Então, cada um de vocês podem fazer de acordo com a sua graduação, pegando o tema no edital, né, e fazendo com que esse tema ele tenha relação com o seu curso, certo? Lembrando que se você é um aluno de psicologia, vai entrar nas ciências da saúde, e se for um de direito, por exemplo, vai ser nas ciências humanas. Aqui eu estou mostrando para vocês a capa da revista dos Anais da Amostra Científica da Editora da Grande Fortaleza, tá certo? Lá na editora vocês podem verificar a questão dos resumos que já são existentes das outras mostras científicas. E lá também na editora vocês vão conseguir visualizar o edital como um template do resumo expandido, para que vocês possam estar usando o modelo para poder fazer esse trabalho. Mas qual a diferença entre o resumo expandido e o artigo científico, né? O artigo científico, como ele diz, ele é uma pesquisa completa, certo? E o resumo expandido, como o nome diz, ele é um resumo do trabalho como um todo, certo? Todo trabalho acadêmico, ele tem um resumo, né, que se chama resumo simples. Porém, o resumo expandido, ele vai ser parte por parte do seu trabalho resumido. Então, o trabalho ele vai ter o quê? A introdução, a metodologia, vai ter também a fundamentação teórica, os resultados e discussões e a conclusão, certo? Então, você vai fazer um resumo de parte por parte do trabalho. Eu vou pegar a introdução e vou fazer um resumo da minha introdução, do meu trabalho como um todo, né? Já o artigo científico, você vai postar o trabalho dele completo, né?
Então, o artigo ele é uma coisa e o TCC é outra, tá certo? O template diferencia um pouco. Por que eu estou falando do artigo científico? Por questão também da questão da editora, né? Na editora nós temos as revistas e nas revistas publicados os artigos, certo? No artigo, o limite de páginas para a revista é de 13 a 20 páginas, sendo que de 13 páginas, se você optar por fazer essa quantidade, você tem que lembrar que 12 páginas são do corpo de texto e uma página tem que ficar para as referências bibliográficas, certo? Se eu optar por 20, eu tenho que deixar uma página para poder fazer a questão da referência bibliográfica e fazer 19 de textos. Ah, mas o meu texto ele tem 4 páginas de referência. Então, vou fazer 16 do corpo do texto, mais 4 da referência bibliográfica, certo? Já o resumo expandido, ele tem um limite de página de 3 a 6 páginas, certo? Sendo que 3 tem que ser 2 do corpo de texto e uma da referência bibliográfica. E se for 6, que é o máximo, também da mesma forma. Tem que ser 5 páginas de texto e uma para referência bibliográfica. Qual outra diferença do artigo para o resumo expandido? O artigo ele possui referências, o apêndice se houver e os anexos se houver. Essa parte de apêndices e anexos, quando a Bárbara for falar para vocês o passo a passo das normas da BNT, ela vai explicar para vocês essa diferença, tá certo? Entre o apêndice e os anexos. O resumo expandido, ele vai possuir o resumo simples e as referências bibliográficas. E o artigo, como eu falei, ele também vai ter as referências no final. A formatação segundo a BNT vai ficar com a Bárbara, né? Nós vamos ficar por aqui. Eu vou deixar aqui o link do vídeo explicando a submissão, como é feito passo a passo na editora da Grande Fortaleza. Dando continuidade, falarei agora sobre a formatação de acordo com a BNT do resumo expandido, que também serve para demais trabalhos acadêmicos. A primeira dica que eu dou é que você deve configurar logo o layout das páginas, com as margens, cabeçalho e rodapé, logo no tamanho que a BNT prescreve. Isso vai te ajudar para quando você terminou o trabalho, para ter que editar a questão de margem no final, isso pode atrapalhar a forma como você escreveu o texto. Então, para que isso não ocorra, coloque logo as margens e o cabeçalho e rodapé no tamanho correto, configure no documento inteiro e aí a partir daí comece a escrever que vai ficar mais tranquilo. No Word, você vai na aba de Layout, vai clicar na opção margens personalizadas, vai abrir essa aba. Nessa aba, você vai colocar margem superior 3 cm, margem esquerda 3 cm, a inferior e a direita 2 cm. Lembrar de aplicar no documento inteiro antes de salvar. Nessa mesma aba que vai abrir, você clica em Layout e nela você vai poder configurar o cabeçalho e o rodapé, 1,27 centímetros para ambos, também aplicar no documento inteiro. Por que precisa do cabeçalho e do rodapé? No caso do cabeçalho, é onde vão vir as informações acerca da mostra científica, sobre o curso e a ciência a qual seu curso pertence e a logo da Unigrande. O rodapé é onde vai vir a numeração da página. Prosseguindo, vem agora o título do trabalho. A primeira página do seu trabalho deve conter o título, os nomes dos autores e o mini currículo dos autores. O título ele deve vir em negrito, caixa alta,
fonte Times ou Arial tamanho 12. A ABNT, ela permite que o trabalho seja escrito na fonte Times ou Arial. No entanto, se você deseja que o seu trabalho seja publicado na revista da editora Grande Fortaleza, eu aconselho a escrever logo o trabalho na letra Times, porque é a letra padrão que a editora publica. Então, para que não ocorra mudança, como a Marcela falou, que tem uma quantidade determinada de páginas, mínimo e máximo de páginas, do artigo para ser publicado na revista. Então, se você escrever em Arial, que é uma letra maior, e ter que depois mudar para Times, vai haver uma mudança na numeração de páginas. Então, eu aconselho a escrever logo de Times 12. Abaixo do título, vão vir o nome dos autores, também em tamanho 12, e eles vão ser alinhados à direita do documento. Quanto que o título é centralizado, os nomes dos autores serão alinhados à direita. Eles vão vir com esses números sobrescritos. O que significa esses números? Eles nortearão o leitor lá para o final da página, da primeira página do seu trabalho, e que aqui será informado, de acordo com a numeração do nome, será informado o mini currículo do autor. E sempre é bom ficar atento de colocar o seu e-mail no final desse mini currículo, porque é através do e-mail que a Marcela, responsável pela editora, vai entrar em contato com você, informando se o seu trabalho foi aprovado para ser publicado na editora, então ela precisa desse e-mail. Os autores, lembrar só de um detalhe, estão vendo aqui que o nome está nome primeiro, depois vem o sobrenome. Às vezes chegamos a receber trabalhos em que nessa primeira parte, da primeira página, colocam vem trabalhos em que o sobrenome vem aqui na frente, mas não é para isso vir, porque esse tipo de formatação com o sobrenome na frente é em relação às referências, e ela só vem lá no final do trabalho. Aqui o nome é para vir completo da pessoa e na ordem que o nome dela for, nome, sobrenome, lá no final. O mini currículo, vocês estão vendo aqui que o tamanho de letra está diferente. Por quê? Que o mini currículo dos autores ele deve ficar no final da página, ele vai ser no tamanho 10, justificado. Enquanto aqui é centralizado, aqui é alinhado à direita, o mini currículo já será justificado, que é o tipo de formatação que é o mais característico do trabalho. O resumo. Pronto, após o título, após os autores, o resumo ele vai vir entre o nome dos autores e o mini currículo. O resumo deve conter 250 palavras, sem letra Times, no caso você escolher a Times entre a Arial, tamanho 12, justificado, com espaçamento de 1,5. Onde no Word você pode configurar esses detalhes? Você vai na aba de parágrafo, ela fica perto de onde você pode alinhar o texto como justificado. Clicando lá na aba de parágrafo, aí vai abrir essa janela dentro do Word. Aí você já pode colocar o texto aqui ó, como justificado e o espaçamento entre linhas 1,5. Pronto, clicando em OK já vai ficar tudo certo. Vem então embaixo do resumo, vem as palavras-chave. As palavras-chave são de 3 a 5 palavras e elas são como se o resumo do seu trabalho. Nessas palavras você deve englobar o que tem de principal no seu conteúdo. A pessoa, quando ela for ler o seu trabalho, geralmente ela não chega nem a ler o resumo. Ela vai primeiro nas palavras-chave para descobrir
se aquele artigo, se esse trabalho tem a ver com o que ela está pesquisando. Então, seleciona bem qual é a palavra que mais representa o seu trabalho para colocar nas palavras-chave. Elas são muito importantes. Pronto. A partir da introdução até as considerações finais, deve seguir a mesma formatação de texto. Letra Times, 12, justificado, com o parágrafo de recuo na primeira linha de 1,25 e o espaçamento entre linhas de 1,5. Essa configuração também fica na mesma aba de parágrafo, recuo e espaçamento, onde configurou a 1,5 do resumo, também é do mesmo jeito, só que esse é no corpo do texto. Você pode tanto escrever o texto primeiro para depois alinhar dessa forma, ou também já pode deixar essa configuração salva no Word e conforme você vai escrevendo, ela já vai ficando assim, que é justificado, toda retinha de ambos os lados. É o recuo na primeira linha aqui, ó, o recuo do parágrafo, é esse recuo aqui que ele chama, no caso é só na primeira linha de 1,25, espaçamento entre as linhas de 1,5. O cabeçalho dos elementos textuais. Eles são em caixa alta, negrito e alinhados à esquerda do documento. Lembrar de sempre colocar a numeração. E essa numeração ela vai seguir da introdução até as considerações finais ou conclusão. Lembrando que elas são também letra Times, tamanho 12. Agora eu vou explicar um pouco sobre as citações. As citações e as referências, elas têm muitos detalhes que podem ser abordados em trabalhos diferentes. E, a meu ver, seria necessário uma oficina só para citação, uma oficina só para referências. Mas aqui eu vou mostrar para vocês os exemplos mais básicos, tanto de citação quanto das referências. O primeiro exemplo básico de citação é a citação direta curta. Ela se refere àquele trecho que você viu em um artigo, que você leu num livro, numa notícia, e que isso tem muita relação com o meu trabalho, eu quero citar no meu artigo tal qual o autor publicou, o autor ou a autora publicou nesse documento que eu vou pegar como referência. Aí como é que você vai citar? Aí primeiro você vai observar se esse trecho que você quer colocar no seu trabalho, se ele tem até 3 linhas. Se ele tiver até 3 linhas, você vai colocá-lo dentro do corpo do texto, que no caso vai vir entre aspas, aqui ó, aspa no início e aspa no final. E ela vai vir do tamanho da letra normal do texto, que no caso vai ser a Times 12. A citação direta longa, ela é para aquele trecho que você viu que ele é a partir de 4 linhas. De 4 linhas ou mais, não importa qual seja esse mais. Pode vir 10 linhas, 15 linhas, não importa, a partir de 4, você vai colocar essa citação de uma maneira diferente. Como é que ela vai vir? Ela vai vir primeiro no tamanho menor, enquanto que o resto, a maior parte do trabalho é escrita no tamanho 12, essa citação com mais de 4 linhas, a partir de 4 linhas, vai vir no tamanho 10, na mesma fonte que você estiver usando, só vai separá-la do texto, colocá-la no tamanho 10 e ela vai ter um recuo de 4 centímetros para a direita. Ela vai ficar aqui além, vai ser justificado, mas ele vai ter esse recuo de 4 centímetros. Lembrar de grifar a citação toda, porque se grifar apenas a primeira linha será recuada. Mas a regra diz que tem que ser toda a citação recuada por 4 centímetros. A citação indireta,
A indireta é aquele trecho que você leu, gostou, mas que você não quer citar tal qual foi escrito. Então, você quer citar colocando com as suas palavras. Então, a citação indireta. É bom você citar, porque se você, mesmo colocando com a sua interpretação, mas se baseou na ideia de um outro autor, deve colocar, informar o sobrenome do autor na citação, mesmo que seja indireta, para que você não seja acusado posteriormente por plágio. Como é que você pode citar? Vem a letra no mesmo tamanho do corpo geral do texto, no caso vai ser o tamanho 12. Você vai colocar o segundo, sobrenome do autor, entre parênteses o ano, e escreve a frase ao qual você reinterpretou e termina ela com o ponto final. Porque isso vai mostrar para o leitor, daqui até aqui, ele pegou essa ideia dessa referência aqui. Aí o leitor, querendo saber mais desse artigo, dessa referência que você pegou, ele vai só pegar o sobrenome, o ano e vai lá nas referências procurar. As referências. Elas têm que ser na mesma fonte do trabalho, tamanho 12, mesmo espaçamento. Aí aqui, as referências, como eu disse anteriormente, elas têm muitos detalhes, mas elas têm um certo modelo padrão. E é esse modelo geral padrão que eu vou mostrar aqui para vocês. Qual é esse modelo? É o último sobrenome do autor em caixa alta em negrito, no caso aqui. Aí seguido pelo restante do nome do autor, o título da obra, ponto final, depois a cidade, o estado, editora e o ano de publicação. Se foi um livro, um artigo que você pegou na internet, tem que haver o disponível em, com o link, e o acesso em com a data. Porque, aqui já é um exemplo, né, de um detalhe a mais que tem. Esse, que é um livro físico, não tem o detalhe do disponível em. Então, e aqui, nesse exemplo, por que precisa do acesso em com a data? Porque aqui é algo que lhe garante de que mesmo que esse artigo, essa notícia ocorra alguma mudança nesse site que foi publicada, você tem a sua garantia de que, olha, nessa data, mês e ano, quando eu pesquisei, a notícia, a informação estava dessa maneira. Se ocorreu a mudança depois, você não tem culpa de que isso ocorreu, mas naquela data que você pesquisou, a informação estava daquele jeito. Aí, por isso que precisa, porque é diferente de um livro que tem editora, que tem volume, que tem edição, porque ele não vai mudar o seu conteúdo. Ele foi publicado e ele vai ficar daquele jeito para sempre. Mas algo que você pegou de um site, pode ocorrer revisões. E quando isso acontecer, para que você não seja prejudicado, questão de informação errada, então é bom colocar o acesso em. E informar só a informação aqui para vocês. Tanto eu quanto a Marcela, que estudamos de biblioteconomia, é ensinado para a gente que nós não aprendemos as normas da BNT, não aprendemos e não decoramos. O que a gente faz é olhar para a norma, colocar o trabalho ao lado e ir observando e colocando no trabalho de acordo com o que está ali na norma. Por quê? Por que se deve fazer essa análise, a norma do lado e o trabalho do outro? Porque as normas da BNT, elas podem mudar, como aconteceu recentemente a mudança nas normas de citação. Então, não adianta decorar. Sempre é bom ter a norma do lado, o trabalho do outro, para ter o seu trabalho, né,
editado naquele padrão da BNT, o mais atual. E foi disponibilizado para vocês no grupo a norma, o link da norma da BNT, que a Unigrande comprou, a norma de citação, e que vocês podem estar consultando para colocar no trabalho de vocês de acordo com a formatação atualizada das citações. Chegamos ao fim desse manual. Eu sei que, como eu acabei de falar, a gente não decora, a gente não aprende, então é normal haver dúvidas, principalmente quando você vai estar editando o trabalho. Então, no caso dessas dúvidas, podem entrar em contato com o e-mail da biblioteca, biblioteca@unigrande.edu.br, ou com o e-mail da Marcela, que é a responsável pela editora, marcelasilva@unigrande.edu.br. Aqui está o link da editora Grande Fortaleza e também o link do Manual de Submissão de Trabalho para Amostra Científica. Vocês precisam submeter o trabalho de vocês diretamente na editora. E aqui está um link de vídeo no YouTube demonstrando esse passo a passo. Eu espero que essa aula, essa oficina tenha sido proveitosa para vocês, os materiais que a gente disponibilizou aos inscritos, aos participantes, que seja de ajuda nos trabalhos acadêmicos e até mais!